Outro dia eu gravei um vídeo sobre alguns mitos da cozinha, eram 7 mitos que eu tava desmentindo e vocês adoraram o vídeo, por isso eu tô voltando aqui fazendo a continuação. Hoje a gente tem mais 7 mitos da cozinha e eu trouxe um bônus. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero falar sobre alguns mitos da cozinha, tipo, panela de pressão é perigosa, quando que eu coloco sal no churrasco, no começo ou no final? Tem alguns mitos que são interessantes da gente conversar pra gente entender que nem sempre tudo que se fala sobre cozinha é verdade. Então vamos começar. O primeiro mito fala sobre panela de pressão. Panela de pressão é perigosa, a pressão que tem lá dentro faz com que a panela exploda. Ela não vai explodir se você tomar alguns cuidados importantes. E são cuidados básicos e simples, tipo, deixar a panela limpa, não enchê-la demais, usar uma panela de uma boa marca, fazer manutenção da tua panela, trocar as borrachas, as vedações, essas coisas assim. Só que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu já fiz 2 vídeos sobre isso, tá linkado aqui em cima. E tá na descrição também, tá? Panela de pressão não é perigosa, então. É só você usar do jeito certo. E a panela de pressão ela vai te ajudar em 2 coisas. Primeiro, ela cozinha muito mais rápido e por ela cozinhar mais rápido, ela economiza gás. E gás não tá barato hoje em dia pra gente ficar desperdiçando. Então aproveita a panela de pressão, porque tem cozimentos que se beneficiam muito dela. Por exemplo, feijão, carnes mais duras. Isso são ótimas preparações para você poder fazer na tua panela de pressão. Segundo mito, esse é uma delícia, adoro. Batata tira o sal da comida que está salgada demais. Então você já deve ter visto várias vezes, minha mãe faz isso, quando ela faz arroz que ficou um pouco salgado, ela coloca uma batata no meio para cozinhar, que essa batata vai tirar milagrosamente o sal lá do meio. Vamos lá, por um pensamento técnico, se você colocar uma batata ali dentro, você tem mais coisas cozinhando, então sim, vai ter mais sal diluído e, consequentemente, a concentração de sal das coisas é menor. Isso resolve o problema? Não, porque daí você tem 2 coisas, uma comida um pouco salgada demais, talvez não tão salgada quanto antes, e uma batata que você não precisava ter cozinhado. Então, para fazer do jeito certo, já te ensinei a fazer arroz, experimenta, até linkado lá em cima e também na descrição, mas experimenta a água do cozimento. E outra, sal, vai colocando aos poucos e experimenta. E tem um segredo muito importante para você nunca errar no sal. Lembre que algumas preparações reduzem de quantidade. Sopas, molhos, quando você faz, elas vão reduzir, elas vão ferver e elas vão reduzir a quantidade. E tudo ali evapora, a água evapora, mas o sal não evapora. Então o sal vai ficar concentrado. Então nunca coloque o sal total no meio da preparação ou no começo da preparação. Eu sempre deixo para ajustar o sal no fim da minha preparação, assim não tem erro. Mito número 3 tem tudo a ver com sal no churrasco. E aí, sal grosso ou sal fino, salgo antes ou depois de ir para a grelha, ou antes ou depois de ir para o assado? Vamos lá, tem regras bem simples. Quanto mais alta, mais grossa a tua carne, você pode usar o sal grosso. Então, carne grossa, sal grosso, carne fina, sal fino. Básico assim. Sal antes ou depois? Ai, Guilherme, mas se eu coloco sal antes, ele seca a carne e daí a carne fica ruim. Pior do que você colocar o sal antes é você fazer o fogo errado. E se o fogo não estiver na temperatura certa, se o fogo estiver muito baixo, você vai secar a tua comida pior do que o sal que você está colocando. O sal ele vai sim puxar um pouco da umidade do alimento. Mas isso se você colocar ele 15, 20 minutos antes. Só que depois de um certo tempo, se você passar de 2, 3 horas do salgado, esse sal vai voltar para dentro da carne. E daí ele vai voltar a ter sabor. Tanto que a gente faz marinadas, salmouras. Eu faço muita marinada quando eu vou assar comida aqui, você já deve ter visto se você acompanha o canal. Senão você devia se inscrever para poder acompanhar todos os vídeos que saem. E eu preparo minhas marinadas com 12, 24 horas de antecedência. Ou seja, aquele sal vai penetrar no alimento, não vai tirar a umidade dele e vai ficar super gostoso. Outra coisa, se eu colocar, por exemplo, o sal agora e daqui 1 minuto colocar ele na grelha, não dá tempo de sair a umidade lá de dentro do alimento. Só que enquanto ele está cozinhando, o sal vai penetrar lá dentro do alimento e vai melhorar o sabor da carne. Quando que eu coloco o sal no final da preparação, então, chefe? Quando você opta por fazer assim, como fazem, por exemplo, alguns argentinos, alguns uruguaios, que colocam o sal só no final. Só toma cuidado. Aí sim, você tem que colocar um sal bem fininho ou uma flor de sal. Por quê? O sal grosso pode quebrar teu dente. Ele não é um sal próprio para esse tipo de coisa. Então tem que ser um sal moído na hora, ou um sal bem triturado, ou a flor de sal, que é uma inflorescência do sal. Quando ele vai secando, ele forma essas flores de sal.
que são bem crocantes, é bem bacana. Só que é caro pra caramba, custa tipo mais de R$100 o quilo, enquanto que o sal aí tá bem mais barato do que isso. Então eu recomendo pra você, coloque o sal no começo, carne fina, sal fino, carne grossa, sal grosso. Pronto, tá resolvido o problema. E isso eu aprendi com meu pai, que era churrasqueiro das antigas, fez muito churrasco na vida e me ensinou bastante coisa. Mito número 4. Antiaderente faz mal para a saúde. Sim e não. Vamos lá. Antiaderente antigamente fazia mal para a saúde. Por quê? Porque a base dele não era base de água e isso fazia com que sim, ele fizesse mal para a saúde. E ele tinha alguns elementos químicos lá dentro dele que fazia com que ele tivesse essa propriedade, vamos dizer, maléfica para a nossa saúde. Só que isso só ia acontecer se o antiaderente descascasse, e daí sim ele ia fazer mal pra gente. Aí tem um monte de gente que vai comentar, mas sai um vapor tóxico de flúor do antiaderente, blá, 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 blá. Isso se você deixar ele em temperaturas altíssimas, altíssimas é 350, 400 graus, e isso vai acontecer, se você fizer isso, o antiaderente desgruda da panela. E dificilmente você vai conseguir chegar em temperaturas assim no fogão da tua casa, tá? Outra coisa, os antiaderentes mais novos do mercado e de boas marcas, isso também é importante, por isso, selo do Inmetro, qualidade na produção, marcas com referências são importantes. E aí sim você vai ter bons antiaderentes que não vão fazer mal para a saúde. Hoje, boa parte dos grandes antiaderentes do mercado, e aí tem Teflon, Starflon, Tefal, tantas marcas que estão por aí, são à base de água e isso faz com que esses antiaderentes não façam mal para a tua saúde. Então, se você tem uma panela com mais de 10, 15 anos de antiaderente em casa, troque ela por uma panela nova. Isso é uma ótima recomendação. E eu já fiz vídeo também sobre antiaderente, tá linkado aqui embaixo para você dar uma olhada. Mito número 5. Para o arroz ficar soltinho, eu tenho que deixar a panela meio tampada, senão ele não fica soltinho. Até parece que o arroz lá embaixo tem olho, né? Para ficar olhando se a panela tá tampada ou não tá tampada. Não. Se você cozinhar na proporção certa de água e arroz, ele vai ficar soltinho. E a proporção é simples, 1:2. Uma parte de arroz, 2 partes de água. Outra coisa importante, é parte real, não é para botar chorinho, nada disso, senão não vai dar certo. E a minha recomendação sempre, eu já fiz 3, 4 vídeos de arroz, tá linkado aqui na descrição, mas basicamente, quando o arroz está chegando no ponto que você viu que lá no fundo ele sobrou um tantinho assim de água, desliga e tampa a panela. E daí o próprio vapor dele vai terminar de cozinhar e ele não vai grudar. Então não precisa se preocupar. Aprende comigo a fazer arroz que vai ser um sucesso. Você nunca mais vai fazer arroz grudado aí na tua casa. Mito número 6. Cortar a cebola faz chorar, então tem várias formas de não chorar. Por exemplo, colocar um palito de fósforo na boca, que daí não vai chorar. Cortar com a água ligada, colocar uma máscara de mergulho na cara. Tem um monte de formas aí de você ter lido aí de que você consegue cortar sem chorar. Tem 2 coisas bem simples que funcionam. A primeira, uma faca bem afiada, porque quanto mais afiada, menos você esmaga a cebola e assim aquele elemento que faz você chorar não vai sair da cebola. Então uma faca bem afiada é fundamental para você não chorar. Segunda coisa, se você não quiser chorar, a gente não pode deixar com que o cheiro, com que o aroma da cebola chegue no olho. E não é através do olho, é por dentro. Então, a gente quando tem água na boca, quando você tem líquido na boca, ou quando você está dentro de algum lugar com água, como uma piscina, a gente tranca a nossa garganta e a gente faz um bloqueio aqui dentro. Bloqueio, se eu não me engano, bloqueio de glote, que faz com que você não se engasgue. Só que isso também bloqueia de que os aromas da cebola venham e circulem para dentro do teu olho e isso faz com que você não chore. Então, a única coisa que dá certo é colocar água na boca, deixar tua boca cheia de água, não engolir essa água e o tempo inteiro que você está cortando a cebola, você tem que cortar assim, ó. E tem que ficar com a boca cheia de água o tempo inteiro. Se você cuspir a água, for colocar mais água e continuar cortando, você vai chorar. Você tem que colocar no começo e só tirar depois que terminar. Porque se você abrir qualquer brecha, o cheirinho lá da cebola, o aroma da cebola vai entrar no teu nariz, vai entrar no teu olho e você vai chorar. Então, testa em casa que eu tenho certeza que você vai conseguir. O resto é tudo balela. Pode colocar aí nos comentários se você faz de algum outro jeito, mas eu já tentei todos. Sempre a gente chora. Esse é o único jeito que eu nunca chorei. 7º mito, antes da gente falar da nosso último mito, que na verdade é um mito bônus. Hoje era para ter 7, mas vai ter 8. A gente não pode colocar comida quente na geladeira, porque senão vai estragar a geladeira. Vamos lá. Você tem uma geladeira de 400 litros, que é o normal, aí 300, 400 litros é uma geladeira de casa, certo? Ela está em torno de 3, 4, 5 graus lá dentro. E daí você pega
1 quilo de comida, às vezes menos, porque deixa eu ver se eu tenho aqui um potinho, alguma coisa, mas você tem às vezes, ó, só pra você ter ideia, ó, isso aqui é 1 litro. Isso aqui cheio, se você colocar dentro da tua geladeira, é 1 contra 300. Por mais que isso aqui esteja a 100 graus, ele não consegue brigar contra os 300 a 0 grau, a 2 graus, a 3 graus que tem lá dentro. Ele vai esquentar a tua geladeira? Um pouquinho vai. Talvez a tua geladeira saia de 3, 4, 5 graus e chegue a 7, 8 graus. Isso vai estragar a geladeira? Não vai estragar. Só que vamos lá, se você colocar 50 potinhos desse dentro da geladeira, daí você corre um risco? Sim, daí você corre um risco. Então não pode colocar um monte de comida quente dentro da geladeira. Mas um pouquinho, um potinho, aquela marmitinha que sobrou, colocar na geladeira, não vai estragar a tua geladeira, não se preocupe. As geladeiras modernas têm todo um sistema de controle de temperatura, que elas sabem o que tem dentro, o que não tem, e elas não vão estragar a tua geladeira. Esse papo era para geladeira antiga, de 30, 40 anos atrás, que tinha outra forma de trabalhar e que o motor era bem mais fraco, inclusive. Então não se preocupa. Essa história de colocar comida quente na geladeira, se for um potinho pequeno, não vai estragar. Pelo contrário, vamos lá. Se eu deixar a comida esfriando durante muito tempo fora da geladeira, ela vai chegar numa temperatura que é um risco de contaminação que a gente tem ali dentro, porque ela está numa temperatura de risco que fica em torno de 15 até uns 35 graus. Então é melhor que você resfrie o quanto antes. Então tem uma comida quentinha, se for uma porção pequena, coloca na geladeira que é mais seguro, você não vai ter problema nenhum. E o nosso bônus de hoje, que é o 8º mito, mas é o 7 mais 1, é o álcool evapora inteiro quando eu vou cozinhar. Então, coloca o vinho, não se preocupa, tudo evapora. Dá uma olhada nessa tabela que eu estou colocando para você aqui agora, da evolução da evaporação do álcool. Perceba que no começo tem todo o álcool praticamente está ali na preparação. E no final, mesmo depois de horas cozinhando, você ainda tem um álcool residual. Isso acontece por questões químicas que eu realmente não tenho muita informação. Aliás, quem pode nos responder isso é o pessoal do canal Nunca Vi um Cientista, que eles têm bastante informação legal sobre isso e de repente eles podem falar pra gente o que acontece com o álcool que fica dentro do alimento. Por que não é 100% dele que evapora, já que o álcool é volátil. O álcool a temperaturas médias, não precisa nem ser grandes temperaturas, ele evapora naturalmente. Será que ele se prende a alguma coisa ali dentro e não quer sair? Não sei. Ou será que alguém segura ele para não sair? O que eu sei é, sempre vai ter um residualzinho mínimo de álcool lá dentro, por mais que você cozinhe. Você vai sentir isso? Você vai ficar bêbado? Não. Esse 5% ali, por exemplo, depois de 2 horas e pouco cozinhando, só para você ter ideia. Se eu colocar vinho, o vinho tem em torno de 14% de álcool, tá? 10% disso seria 1,4%. Então ele vai sobrar depois de 2 horas e meia 0,7% de álcool, o que é quase nada. Antigamente tinha cerveja no Brasil que era vendida sem álcool, que tinha mais álcool do que esse vinho que a gente deixou ali. Então não se preocupa, não é algo que vai fazer grande diferença, te fazer ficar bêbado, alguma coisa assim. Mas essa informação é importante porque tem pessoas que têm alguma restrição de alimento por uma doença, por algum tratamento que esteja fazendo e não pode ter nada, 0 de álcool na comida. Então, se essa pessoa tem alguma restrição, não coloque álcool, porque ele não vai evaporar inteiro até o final. Mas sempre esse residualzinho ali vai dar sabor para a tua comida e é isso que faz com que a comida, quando você bota um vinho, quando você bota uma cerveja, uma cachaça, conhaque, fica ainda mais gostosa. E você sabe, se você acompanha o canal, eu uso bastante por aqui. Bom, se você acompanha o canal, você já deve ser inscrito. Não é inscrito ainda? Então deixa teu like, já aproveita, se inscreve no canal e com o sininho ali ativa as notificações para você não perder quando sai vídeo novo. Todos os vídeos que eu falei para você, se não estão aqui em cima, no izinho que está aparecendo aqui, estão na descrição do vídeo para você poder acompanhar um pouco mais. Também deixo para você agora, no final do vídeo vai aparecer aqui a parte 1 desses mitos de gastronomia. E eu tenho aqui, ó, pelo meu computador que eu estou vendo aqui, eu tenho mais o conteúdo para pelo menos uns 2 vídeos sobre isso, mas eu quero saber de você. Qual é o mito de gastronomia que você sabe e que você conhece, que você me conta para eu ver se é mito ou se é verdade e a gente desmentir aqui. Bom, eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetite e vai cozinhar!